Vamos falar agora de futebol. O Vasco tropeça de novo e nem mesmo a estreia do lateral direito, Ney, serviu de inspiração para a equipe comandada por Gaúcho. Em São Januário, o Vasco começou melhor. Tenório de cabeça levou o perigo. Mas aos poucos o Bangu se soltou. Teve chance de abrir o placar. Mas o primeiro tempo terminou 0-0. O Bangu voltou melhor e abriu o placar com Hugo. Depois o Vasco abusou de errar passes. Mesmo assim, quase empatou no final do jogo. Leonardo acertou o travessão e em seguida, sem goleiro, cabeceou para fora. E na última oportunidade, Dedé livre cabeceou para fora. Final Bangu 1-0. A segunda derrota seguida do Vasco, que agora espera se reabilitar no clássico contra o Fluminense no sábado de Carnaval. Vamos ter uma semana para trabalhar, tem a volta do Carlos Alberto, tem também a possibilidade do Renato Silva também já participar normalmente. Então nós temos também o Thiago Felto também já voltando também para treinar com o grupo a partir de segunda-feira. E esperamos contar com todos esses atletas em condições para armarmos a equipe para o jogo com o Fluminense. Márcio Guedes, boa tarde, Márcio. Boa tarde. Ô, Márcio, essa derrota em casa do Vasco... Incrível, né? A torcida do Vasco realmente está completamente frustrada, decepcionada, Carla, porque começou tão bem o campeonato, com 3 vitórias seguidas, com 9 pontos, invertendo as expectativas de um time que não tinha nenhuma credibilidade, mas levou uma goleada do Flamengo com a defesa jogando muito mal e ontem, para surpresa geral, consegue perder do Bangu em casa por 1-0 e pior, jogando muito mal, com pouca chance de gol, o Dedé levando aí um gol desse garoto do Bangu, o Hugo. Enfim, o Vasco precisa se reciclar. Esses reforços que vêm aí, não, na minha opinião, não vão resolver o problema do Vasco, principalmente se você fizer uma projeção a nível nacional do que o Vasco vai enfrentar ainda. Não, vai pegar o Fluminense. O próximo jogo é o Fluminense e não pode perder mais, isso, né, 3 derrotas seguidas aí... Até para o Rio de Janeiro complicado. A coisa complica, né? E o Carlos Alberto não pode ter sozinho a solução. Então o Vasco está num momento muito difícil. Até o Gaúcho me pareceu nervoso na coletiva de ontem e já perdeu a liderança para o Botafogo. O Botafogo está com 11 pontos, o Vasco com 9, com 2 derrotas seguidas depois de 3 vitórias. Agora, Márcio, o Flamengo também passou um sufoco, hein? Ganhou, mas não foi fácil. O Flamengo vinha eufórico porque tinha goleado o Vasco, né? E Rafinha, todo mundo falava em Rafinha, o jornal colocou o Messi, comparou com o Neymar, um pouco da brincadeira, mas colocou, né? Comparou. Mas estavam segurando o Rafinha também, né, no Flamengo, até para dar uma entrevista, né? Talvez por isso mesmo, né? E o Nova Iguaçu jogou todo retrancado, dificultou as ações do Flamengo, não deu espaço. O Flamengo teve poucas chances, não jogou bem. Não foi Rafinha, mas foi o Hernani, né? O Hernani acabou fazendo o gol da vitória, já tinha perdido 2 gols, você está vendo os lances do jogo. E só quando o Dorival fez algumas mudanças, o Flamengo melhorou. Ele colocou o Rodolfo em campo, colocou o Kleber Santana. Numa jogada confusa, com a tabelinha, depois um pouco de acaso, surgiu o gol do Hernani. O Flamengo também é um time que está à procura de encontrar a melhor solução. Os reforços entram aos poucos. A defesa não está sendo muito testada ainda e as esperanças estão nos garotos, o Nixon, o Rafinha e nesses contratados recentes aí, que o Elias que aos poucos está se adaptando. Mas falta ao Flamengo um homem de categoria para armar o jogo no meio campo e falta ainda um grande artilheiro no ataque, porque o Hernani está fazendo gols, mas não é o jogador que o Flamengo precisa e merece para a posição. Agora, o Márcio, Botafogo ganhou de 3-1 do Macaé, mas o que você achou do jogo? O jogo foi bom, mais por causa do Macaé. Parece que eu estou fazendo um contrassenso aqui, o time que perde 3-1. Mas as melhores jogadas foram do Macaé, o melhor entrosamento, mais velocidade, mais disposição. O Macaé começou fazendo 1-0 com esse gol do Jones aí, numa falha da defesa. O Botafogo continua falhando na defesa, continua desorganizado, mas tem 2 coisas boas. Sidorf, que é um craque, que nos piores momentos ele aparece. Três gols, marcou os 3 gols, deu bom espaço. E os garotos, tanto o Vitinho quanto o Cidinho, que pelo menos mostram muita disposição, velocidade, e também foram responsáveis pelos lances de pênalti aí. Aliás, um foi o Bruno Mendes e o outro foi o Os pênaltis Vitinho. bobos, né, Márcio? Mas existiram todos os dois, foram absolutamente claros, sem nenhuma dúvida. E o Botafogo acabou ganhando o jogo quando o Macaé estava com 10 jogadores. O Botafogo não fez uma boa atuação, ganhou, foi importante a vitória, conseguiu a liderança agora com 13 pontos. E agora é muito importante essa liderança porque nas semifinais, os primeiros colocados terão a vantagem do empate nas semifinais. Ô, Márcio, e os 3-0 do Fluminense? Seu Fluminense agora. Para mim foi a melhor partida dos grandes, porque mesmo que no primeiro tempo o Fluminense fosse um pouco devagar, como sempre, administrando o jogo, conseguiu esse belo gol do Jean na cobrança de falta, e aí foi o caminho aberto para o segundo tempo.
quando o Fluminense dominou inteiramente o jogo, chegou aos 3-0 com facilidade, gols do Wagner e depois pênalti também que existiu na cobrança do Fred. O Fluminense tem um elenco muito bom, pode variar à vontade, pode descansar alguns jogadores para a Taça Libertadores. Pois é, que tá chegando, né? Quarta-feira de cinzas começa, né? Isso. E já tem um jogão marcado para o dia 20 de março, Fluminense e Grêmio. Porque o Grêmio se classificou. Mas tu tá bem, né? Tá preparado, né, Márcio? Eu acho que o Fluminense tem elenco para isso. E o Abel tá dosando bem titulares e reservas no Campeonato Carioca e para a Libertadores. Márcio, obrigada. Parabéns pela vitória do seu time. Valeu, Márcio. Tchau.